Olá, eu sou Ana Emília Yamashita e hoje eu quero contar para vocês um pouco sobre o Instituto da Expressão. Como que ele surgiu, como foi a minha trajetória, a minha caminhada até aqui. Em 2006, eu recém-formado em Ciências Biológicas, fui morar no Pará com a minha avó. E lá, naquela época, não tinha internet da forma como nós conhecemos hoje. Então eu escrevia para as pessoas por meio de cartas. E aquilo era muito gratificante para mim, porque eu conseguia entender aquilo que eu queria dizer para as pessoas, organizar de uma forma mais clara dentro da minha mente e colocar aquilo no papel. Em 2007, eu fui morar em Joinville com uma amiga que sempre me disse que eu devia me empenhar em escrever, porque das cartas que ela recebia de mim, era como se eu conseguisse construir um cenário e a pessoa conseguisse entender aquilo que eu estava querendo dizer, a forma como eu me expressava, fazia com que as pessoas vivessem de certa forma aquilo que eu estava escrevendo para elas. E lá em Joinville, a cidade é muito linda, né? São muitas flores, na verdade é conhecida como a cidade das flores. E então eu começava a observar aquilo, vendo aquilo, mexia muito comigo. Então, quando eu comecei a escrever, eu comecei a me observar também. As coisas que me davam sensações, que me traziam sentimentos, que aguçavam as minhas percepções. E aí, em 2008, quando voltei novamente para Araçatuba, naquela necessidade de escrever, porque eu já estava me acostumando, né, por meio da escrita, a me expressar, a organizar os meus pensamentos e sentimentos, a me conhecer melhor. Então eu comecei a sentir falta. Só que eu falei, eu vou colocar isso no papel, né? Eu falei, não, vou montar um blog. Um blog é onde as pessoas não precisam saber que sou eu também não preciso me preocupar em mostrar nada da minha vida para as pessoas. É um lugar único e exclusivamente que eu vou utilizar para aliviar a minha alma. Então eu montei em 2008, em junho, na verdade, de 2008, o As Flores e Eu, o blog. E lá eu comecei a escrever e eu percebia que eu tinha muita facilidade para falar sobre flores e relacionar o comportamento humano. Afinal, nós passamos por muitas estações da mesma forma que as plantas também passam. Então eu sempre tinha esse treino no olhar de observar como que as plantas viviam, como que elas se superavam, como que elas tinham uma resiliência tão forte, tanto quanto a nossa, que às vezes a gente precisa ter nos momentos que a gente mais precisa de forças, de energia, a gente tem que dar um jeito de buscar. Então, em 2008, foi esse o ponto alto do meu ano. Em 2012, depois de já ter morado em Araçatuba, ido morar em São Paulo, tentado fazer o mestrado de botânica, mas eu vi que aquilo não mexia, não preenchia a minha alma, eu voltei para Araçatuba e resolvi fazer a faculdade de letras, porque eu achava que eu precisava saber sobre as normas gramaticais, eu precisava saber como que se escreve bem. Hoje, depois de ter feito a faculdade, eu sei que para esse tipo de escrita, o domínio do idioma, da língua portuguesa, das normas gramaticais, não é necessário. Ele não deve ser um fator limitante e nem mesmo restritivo para que você escreva. Porque esse tipo de linguagem, a mais expressiva, você precisa apenas se conectar consigo e tentar encontrar as palavras que descrevem aquilo que está dentro de você. Claro que, se você tiver a intenção de que alguém leia, se você tem a intenção de publicar, você precisa estar atento a alguns pontos. Por exemplo, evitar a repetição de palavras, aonde você vai ter que aumentar o seu vocabulário através da leitura ou através de mais escrita. Você também precisa entender um pouco de pontuação. Por quê? Porque as vírgulas, os pontos finais, eles estão ali para dar o quê? A entonação do seu texto. Porque se você escreve um texto sem nenhuma pontuação, as pessoas vão ler da forma que você escreveu. E na verdade, não é a mensagem que você gostaria de passar. Não é o processamento adequado da mensagem que você quer passar. Então aí você precisa estar atento a esses pontos. Mas isso é mais para frente, quando você sente essa vontade de publicar para que as pessoas conheçam mais sobre aquilo que você está falando. Eu fiz aqui uma linha do tempo para que eu não precisasse, não pudesse esquecer nada das coisas que eu quero dividir com vocês. E em 2018, por conta de
transformação na minha vida. Eu tive uma hernia de disco, fiquei um período muito mais reflexiva. O meu marido falou pra mim, por que você não faz então uma pós-graduação, né? Porque eu tava muito em casa, bem chateada, bem triste. Pessoas que têm doenças crônicas, com muitas dores, elas tendem a ficar mais depressivas, precisam aprender a olhar mais para dentro de si, olhar mais para aquela situação que elas estão vivendo, com certa esperança, com certo calor humano. Então ele acertou. E eu escolhi fazer a pós-graduação em psicopedagogia, porque eu sempre me interessei pelos processos de aprendizagem. Porque quando eu era professora, era muito simples para mim identificar aquilo que meus alunos estavam passando, de que forma que eu podia olhar para dentro deles e tirar esse potencial que muitas vezes, desde crianças, elas já vão sufocando dentro de si. Porque eu sou burro, porque eu não dou conta, porque eu não consigo, porque eu não sei como faz, não tenho a perseverança, não tenho um olhar de amor para aquilo, paciência no processo. Então eu sempre gostei desse assunto dos transtornos de aprendizagem. E estudando os transtornos de aprendizagem, eu vi que os transtornos da escrita são chamados de transtornos da expressão escrita. Então eu entendi que se uma criança ela não sabe se expressar, ela também não sabe quem ela é. Porque eu posso sentir muito amor no meu coração, mas se eu me comunico com as pessoas de forma grosseira, de forma ríspida, as pessoas não vão reagir ao amor que eu trago no coração, porque o sentimento, ele não é percebido pelas outras pessoas, só aquilo que a gente comunica para as outras pessoas. Então, isso daí fez muito sentido para mim. Então eu comecei a buscar dentro do que eu sabia o que podia ser interessante para ajudar as pessoas. E aí eu me comprometi a fazer uma oficina de redação lá no condomínio onde eu morava, para entender se de fato eu tinha realmente certeza do que eu estava falando, do que eu estava fazendo. E aí foi incrível, né? As crianças com 8 semanas sentiram inúmeras transformações, tanto que no primeiro encontro eu perguntei, o que trouxe você aqui? E elas falavam assim, eu vim porque o meu pai ia me bater, a minha mãe me obrigou, e eu não gosto de ler, não gosto de escrever. Então, assim, são coisas que normalmente a gente encontra relacionados à escrita que não deveriam ser assim, né? As pessoas precisam entender aquilo que a gente escreve, essa é uma materialização daquilo que a gente sente, uma materialização daquilo que a gente pensa, né? E é provado já cientificamente que as pessoas que tiram os seus pensamentos e sentimentos, vontades de dentro de si, colocam num papel, tem muito mais chances de realizar. Então, diante disso, dessa oficina de redação que eu fiz com as crianças lá no meu condomínio, uma das mães veio me perguntar, Ana, mas você vai fazer isso só para crianças? Naquele momento, a única coisa que veio na minha cabeça foi falar, não, para os adultos eu vou fazer uma escrita expressiva. Eu nunca tinha ouvido essas duas palavras juntas, então eu fui pesquisar na internet. Pesquisando na internet, eu encontrei os estudos de James Pennebaker, que diz que se você escreve por pelo menos 15 minutos durante 4 dias, você já começa a sentir os benefícios terapêuticos da escrita, que é a diminuição de sintomas de doenças crônicas, como ansiedade e depressão, e também de dores. E naquele momento eu falei, meu Deus, as pessoas precisam saber, né, sobre isso. As pessoas precisam entender mais sobre os benefícios da escrita e parar com essa modinha de que eu odeio ler, não sei escrever, não gosto de nada que tenha a ver com leitura, nem a ver com a escrita. Porque é muito importante. A gente já sabe hoje, cientificamente é provado, que quando você também escreve, você consegue organizar as coisas com mais clareza, aumenta o autoconhecimento e, consequentemente, você tendo essa clareza, o seu padrão mental muda. Você passa a ter um padrão mental mais positivo, que, consequentemente, se converte em novos caminhos neurais, que vão ser as respostas que o seu organismo dá para os novos comportamentos que você pode estabelecer. Então, se você tem mais clareza, você se conhece mais, a sua mente, o seu sistema interno, ele vai se tornando mais positivo. E de maneira mais positiva, você vai ter hábitos mais positivos também. Então, esses caminhos neurais, eles são mais duradouros, conforme o tempo que você pode praticar essa escrita. Então, depois da pós-graduação, eu me interessei sobre o curso de coaching.
Liguei lá na empresa do IBC, que é onde eu sei que é uma das empresas mais confiáveis, né? Hoje ela já tem o curso de coach reconhecido pelo MEC. E aí eu falei, meu Deus, com esse tanto de ferramenta, mais todo esse poder da escrita, eu vou ter condições de ajudar muitas pessoas a transformarem a sua vida. E diante disso, eu fiz o processo de coaching inicial, que é o PSC, que é o coaching mais geral. Depois eu fiz como se fosse uma pós-graduação em coaching, que é o coaching ericksoniano, para que a gente tenha acesso ao inconsciente das pessoas com técnicas e ferramentas também provadas, né? Que as pessoas têm condições de trazer para a consciência aquilo que antes era inconsciente para elas. Então eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou aplicar? Então eu montei uma estrutura e coloquei o nome de Instituto da Expressão, para que as pessoas entendam o processo de expressão, se comuniquem de acordo com aquilo que elas pensam, sentem e querem e tenham melhores resultados na vida. E esses melhores resultados são aqueles que vão de encontro com a essência delas, com aquilo que elas buscam para a vida delas. E aí, em 2022, agora, surgiu o Iluminar-se para Iluminar. Ou seja, quando a pessoa leva clareza para dentro dela, aonde as coisas que não estão tão claras para ela passam a fazer mais sentido. E quanto mais sentido a gente tem na vida, mais a gente se ilumina. E quanto mais a gente se ilumina, mais condições nós temos de iluminar os locais e as pessoas aos quais a gente convive. E aí, você pode me perguntar, tá, Ana, e o que você quer daqui para frente? Né? O que eu quero daqui para frente? Eu quero levar essa mensagem do Iluminar-se para Iluminar para mais pessoas, tendo a escrita também como uma das ferramentas, porque dentro do processo de coaching nós temos inúmeras ferramentas. Então eu quero que as pessoas entendam que elas podem ser sim aquilo que elas quiserem. Elas precisam se tornar o que eu chamo de empresárias de si. Ou seja, elas precisam ter clareza de quem elas são, ter autogerenciamento para gerenciar a mentalidade, a postura, as crenças, os sentimentos e emoções delas, para que elas tenham condições de não serem apenas empreendedoras, mas sim mães de família ou não, pessoas normais, no sentido de solteiras, de se relacionar melhor com as outras pessoas, tanto no âmbito social quanto no âmbito profissional, que elas tenham relacionamentos mais saudáveis, sejam eles relacionamentos de amizade, profissionais ou amorosos. Então, essa é a mensagem que eu quero levar para as pessoas, porque quanto mais clareza nós temos na nossa vida, mais nós conseguimos estabelecer estratégias para que nós tenhamos uma vida com mais satisfação e melhores resultados. É isso que eu tinha separado para conversar com vocês hoje. Se vocês gostaram, que vocês possam curtir o vídeo. Se vocês tiverem algum ponto relevante que vocês queiram comentar, é só escrever aqui abaixo. Eu estou sempre lendo e respondendo para vocês. Se vocês entendem que alguma pessoa precisa conhecer alguma parte que foi importante desse vídeo, não hesite em compartilhar. E também, como a gente está aqui no YouTube, que você possa se inscrever no canal e ativar o sininho para que você não perca nenhuma das publicações que possam vir daqui para frente. Um grande beijo e até mais!